no Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 51. Eu vou ler mais uma vez, porque a gente está gravando aqui. Então, para o YouTube, então vamos ler. A partir do 46 diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Queridos, nós, tempos atrás, já meditamos aí neste texto, né? Tivemos uma linha de reflexão em cima desse texto, que nos fala do milagre de Bartimeu, né? E nós estamos de volta com ele. Desta feita, eu não vou me prender tanto a Bartimeu, como fizemos na outra reflexão. O que a gente quer ressaltar nesse texto lido está no versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Talvez alguns pudessem naquele momento, né, e ainda hoje, se questionar por que Jesus perguntou. Estava ali em meio a uma multidão, como nós conhecemos, já lemos no texto. E quando Jesus entrava naquela cidade, aquele cego, que além de cego era mendigo, que estava ali em uma situação de pedinte, recebendo aquilo que o povo dava, quem passava dava, ele já era, vamos dizer assim, o cego da cidade, alguém que todos conheciam. O trecho, a Bíblia não trata, não detalha a sua história, como ele ficou cego. Um dia ele já havia visto, enxergado, porque quando ele responde para Jesus, ele diz que eu torne a ver. Então ele nem sempre foi cego. Um dia ele teve a sua visão, e a Bíblia não detalha. Alguns historiadores contam porque ele ficou cego, porque Timeu, que era o seu pai, né, pertencia a algumas situações que era de encontro ao império, isso, aquilo, outro, mas a gente não vai se prender a isso. O importante aqui é a gente frisar por que Jesus pergunta, por que Jesus questiona. Todos conheciam, e além de conhecer, naquele momento, quando Bartimeu pergunta quem está passando, e alguém diz para ele: é Jesus Nazareno, é o homem da hora, é o homem do tempo, que está aí, é o profeta que está curando, né, purificando leprosos, expulsando demônios. E aí Bartimeu já ouvia falar de Jesus, com certeza, porque ele é a primeira pessoa nos testamentos que chama Jesus por um nome messiânico: Jesus, filho de Davi, né? Jesus não tinha nada escrito que era filho de Davi, Jesus não andava dizendo que era filho de Davi, mas Bartimeu chama por filho de Davi. Então, com certeza, ele já tinha ouvido falar de Jesus e talvez até se interessado, porque ele sabia que se um dia ele encontrasse com ele, ele poderia ser curado, ele poderia ter visto de volta. Em meio à multidão, Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, e aí várias vezes gritando a multidão, dizendo para que ele se calasse, para que não atrapalhasse a trajetória de Jesus. Ele continua gritando, continua clamando, até que Jesus para. Quando Jesus para ver Bartimeu, o povo que estava ali perto de Bartimeu, próximo dele, diz: olha, tem bom ânimo, o mestre está te chamando. Um dos discípulos de Jesus vai lá, ajuda.
Quando Bartimeu chega, todos estão esperando o quê? Que ele veja, que ele passe a enxergar, que ele seja curado, porque ninguém que é chamado por Jesus fica do mesmo jeito que já está. Ninguém que anda no caminho que Jesus se encontra permanece do mesmo jeito que já está. Alguma mudança tem que haver, alguma transformação tem que haver. Então Bartimeu vai, quando se encontra com Jesus, Jesus lança essa pergunta: o que queres que eu te faça? Alguém podia perguntar, com certeza alguém questionou: será que ele não está vendo que ele é cego? Será que ele não está vendo que ele quer enxergar, que ele quer voltar a ver? Mas por que Jesus perguntou isso para Bartimeu? O que queres que eu te faça? Queridos, a gente pode imaginar que Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Porque ali ele estava no meio de uma grande multidão. Muitos o estavam seguindo há horas, talvez há dias. Onde Jesus parava, eles paravam, dormia. Jesus continuava, eles continuavam. E Jesus queria mostrar para aquela multidão, talvez, o que ele pergunta para Bartimeu, dizendo: olha, todas as outras coisas que tu tem pedido, esta multidão pode te dar. Todas as outras coisas que tu tem almejado aí na calçada, como mendigo, talvez um pedaço de pão, um copo de suco, uma esmola, uma moeda, eles podem te dar. Mas existem coisas que o mundo não pode te dar, que o povo não pode te dar, que os parentes não podem te dar, que os amigos não podem te dar, mas eu posso te dar. Jesus pode te dar. É isso que Jesus estava dizendo. Então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Certamente, Bartimeu, convicto do que ele queria, ele responde: Senhor, que eu torne a ver. Bartimeu poderia pedir outra coisa, porque Jesus não colocou limites naquela pergunta. Jesus não impôs condições naquela pergunta. Se for isso, se for aquilo, se tu quiseres isso, eu posso te ajudar. Olha, bem, não, Jesus não colocou limite, não colocou imposições, não colocou condições. Ele abriu para que Bartimeu pedisse o que quisesse. O que queres que eu te faça? E Bartimeu vai e diz: Senhor, que eu torne a ver. E aí Jesus, agora mediante a resposta de Bartimeu, ele fala: vê, a tua fé te salvou. Naquele mesmo momento, Bartimeu começa, os olhos se abrem, Bartimeu volta a enxergar e continua e sai ali pulando, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes, Jesus pergunta, mesmo sabendo a nossa necessidade, mesmo sabendo a nossa condição, mesmo sabendo a nossa situação, porque Deus nos deu o direito de livre-arbítrio. Então nós precisamos pedir, clamar, colocar diante do Senhor a nossa necessidade tal como ela é. Tal como ela é, nós precisamos colocar. Porque Ele age segundo a vontade dEle, mas de acordo com a nossa condição, de acordo com a nossa perseverança, de acordo com a nossa fé. É isso que nós precisamos entender nesse texto. Eu imagino você pensando agora: se hoje Jesus estivesse te perguntando: o que queres que eu te faça? Você que está na sua casa, você que vai assistir a live depois, não será mais uma live, já será um vídeo. Mas se Jesus te perguntasse: o que queres que eu te faça? Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o que tu precisas, mas ainda assim Ele pode te perguntar: o que queres que eu te faça? Eu lembro aí do testemunho do irmão ministro. Com certeza, se Jesus perguntasse para o ministro, no momento que ele estava indo para a viagem: ministro, o que queres que eu te faça? O ministro poderia responder: que a minha mãe seja salva. Não é? E hoje, com certeza, quantas vezes eles vêm pedindo e ela foi salva. Aceitou Jesus hoje, reconheceu o Senhor e Salvador de sua vida, o Senhor Jesus Cristo.
Jesus continua a perguntar, querido: que queres que eu te faça? A gente pode ver um texto do homem paralítico, do paralítico de Betesda, né? Ali foi um outro ponto que Jesus perguntou. Quando Jesus se encontra ali com o paralítico de Betesda, está em Marcos capítulo 2, versículo 9, né? Quando Jesus chega na cidade e entra por aquele tanque, por uma das portas daquele tanque, e ele vê ali um homem que está numa situação deplorável, que está numa situação de extrema necessidade, que está numa situação que podia causar dor a qualquer pessoa que o visse. E Jesus se compadece daquele homem. Jesus com certeza viu o problema daquele homem, viu que ele era paralítico. Jesus com certeza sabia da história daquele tanque para os judeus, mas Jesus preferiu conversar com ele. E aí Jesus disse, está lá em Marcos 2, né? Desculpa, está em João, capítulo 5, versículo 6, né? Versículo 6, Jesus começa a dialogar com aquele homem. O que está acontecendo? Por que ele está ali? O que acontece naquele lugar? E o homem vai dizendo: Senhor, aliás, é que ele ainda não conhecia Jesus como Senhor. É que aqui acontece todos os anos, uma época do ano, desce um anjo e agita as águas. E quando esse anjo agita as águas, o primeiro que entra nessas águas é premiado com uma bênção de cura, é curado, seja do que for, ele é curado. E Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Queres ficar curado? Aquele homem já estava ali há 38 anos. Antes de Jesus nascer no ventre de Maria, como homem, aquele homem já estava ali no tanque. Porque essa época do ministério, Jesus tinha pouco mais de 30 anos. Aquele homem já estava ali há 38 anos no tanque de Betesda. O que ele queria ali todo o tempo da sua vida? Talvez chegou adolescente, criança, e agora já estava um senhor, e ainda estava ali. Mas ainda assim Jesus pergunta: queres ficar são? Queres ser curado? E aí o homem coloca a situação natural, ele diz: como? Quando o anjo chega e toca na água, não tem quem me jogue lá, não tem quem me carregue e coloque lá. Eu sou demoroso para andar. Eu tenho esse problema, quando eu chego lá, outro já chegou primeiro e já foi curado. Aquele homem não sabia quem estava diante dele. Mas quem estava diante dele é quem podia resolver o problema dele. E aí Jesus se compadece dele. Não entrou em desconversa com aquilo que ele falou, só disse assim: queres ser curado? Então, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas por que Jesus perguntou: queres ficar são? Por que Jesus perguntou: queres ser curado? Se ele estava vendo a situação, é porque Jesus queria manifestar a publicidade da sua vontade ali. Manifestar a publicidade do seu poder para com aquele homem. Ele não precisava da explicação do homem. Muitas das vezes a gente pede, muitas das vezes a gente tem um propósito. E todos nós devemos ter um propósito. Um grande homem de Deus, que já dorme no Senhor, nos dizia através dos seus livros que a maior tragédia da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. E com certeza, querido, todos nós precisamos ter um propósito. Então aquele homem, aquele paralítico, o propósito dele era ser curado. Mas ele tinha N impedimentos, mas quando Jesus chega e pergunta, é porque ele pode resolver. Ainda hoje Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? Você, querido, que está nessa live, Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça?
Você, minha irmã, meu irmão, que vai assistir depois, Jesus continua a perguntar: o que queres que eu te faça? Queres ficar curado? Queres ficar são? Ele sabe de todas as necessidades, de todos os problemas, mas ele pergunta, porque quando ele pergunta, ele está dizendo: está aqui quem pode resolver o teu problema. Está aqui quem pode transformar essa situação. Está aqui quem pode trazer a cura para esta enfermidade. Está aqui quem pode trazer a libertação para quem está aprisionado. Ele continua perguntando: o que queres que eu te faça? Nós temos um outro exemplo. Uma outra pergunta que Jesus fez. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 9. Quando Jesus voltou para a sua casa em Cafarnaum. Marcos diz isso, que ele foi para casa, voltou para casa para descansar. E quando chegou ali, alguns dos vizinhos talvez começaram nas redes sociais da época, né? Hoje tem o Zap, tem Instagram, tem outros. Nas redes sociais da época começaram a dizer: Jesus está em casa. E Jesus foi para descansar, comer aquele peixinho, né? Cafarnaum, beira do mar. Mas aí começou a se juntar uma multidão para ouvir Jesus. E Jesus, quando tem alguém querendo ouvir, ele não consegue ficar calado. Ele fala alguma coisa. Jesus vai falar com a multidão, a casa estava lotada, estava cheia, vieram gente para a porta, janela, tudo lotado. Só que alguns amigos de um homem que estava distante dali, que era paralítico, também souberam. E disseram assim: vamos levar fulano lá. Porque se ele tiver um encontro com Jesus, com certeza ele será curado. Levaram um amigo paralítico lá, 4 homens, 4 amigos, grandes amigos, porque para andar uma distância com alguém nas costas tem que ser amigo. Botaram ele numa rede, levaram lá. Quando chegaram na casa, a casa lotada, não podia entrar pela porta, não podia entrar pela janela. Mesmo assim eles não desistiram, foram pelo telhado da casa. Fizeram ali um buraco, tiraram ali as teias da época, a cobertura, para descer com aquele homem. Tiveram todo um trabalho, amarraram ele em corda e aí foram descendo aquele homem, Jesus pregando. Foram descendo aquele homem, quando aquele homem chega lá no chão, na frente de Jesus, todo mundo pasmo ali parado para ver o que ia acontecer. Jesus olha para aquele homem e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Aquele murmurinho calado dos fariseus que sempre estavam por perto, para tentar pegar Jesus alguma coisa, começaram a dizer: de tão longe, andou tanto, carregaram tanto, e agora chega aqui para perdoar pecado. Ele nem pode perdoar pecado, porque ele não é Deus. O texto diz que Jesus, conhecendo os corações, né? Está lá no versículo 9. Jesus, conhecendo os corações que estavam ali, ele diz: por que estão arrazoando nos corações? Por que vocês estão arrazoando nos corações? Qual é mais fácil dizer? Olha só a pergunta de Jesus. Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ninguém respondeu nada. E aí Jesus, vendo que ninguém respondeu nada, ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti eu te digo, aponta para o paralítico e diz: a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Na mesma hora o homem levantou, pulando, glorificando a Deus, e todos os que estavam naquela casa ficaram maravilhados. Querido, mas preste atenção na pergunta de Jesus: o que é mais fácil dizer? Certamente todos pensaram, mas nenhum respondeu: perdoados estão os teus pecados. Porque isso é coisa material, todo mundo pode dizer que perdoa, mesmo que não perdoe, mesmo que o coração esteja fechado, mas ele diz: eu te perdoo em nome de Jesus. Está mentindo, na verdade, né? Mas pode dizer. Perdoados estão os teus pecados é coisa material. Perdoados estão os teus pecados é coisa humana. Eu posso fazer, você pode fazer, qualquer um de nós pode fazer. Mas aí Jesus põe
Uma segunda parte diz, ou levanta-te e anda. Aí todo mundo ficou mudo. Não tem como. Levanta-te e anda. Quem sou eu para dizer isso para um paralítico? Quem é você para dizer isso para um paralítico? Mas Jesus queria mostrar o seguinte: se eu posso dizer para ele levantar e andar, se eu posso curar a enfermidade que está no corpo dele, a enfermidade que está na perna dele, a enfermidade que está nos órgãos dele, então eu posso curar também a alma dele. Então a ti te digo, levanta-te e anda. Querido, ele continua perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Primeiro a gente aprendeu com Bartimeu, que quando ele pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele abre uma possibilidade de N propósitos, mas Bartimeu só queria um, que eu torne a ver. O resto eu posso fazer, mas o que eu não posso fazer é o sobrenatural, que eu torne a ver. Aí Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. O sobrenatural acontece quando ele decreta na nossa vida. Segundo, paralítico do tanque de Betesda, há 38 anos. Há quantos anos tu tem buscado alguma coisa de Deus? Há quantos anos tu tem colocado um propósito nas mãos de Deus? Há quantos anos tu tem colocado o teu sonho, o teu pedido na mão de Deus? Tu acha muito tempo? Aquele homem estava lá 38 anos. Mas Jesus vai até ele e diz: queres ficar são? Queres ficar curado? 38 anos ninguém conseguiu resolver o problema dele. Jesus ainda não era nem nascido como homem. Mas chegou ali, perguntou e resolveu. Porque ele trabalha no sobrenatural. E ele continua te perguntando: o que queres que eu te faça? Como este paralítico aqui, querido, que ele não só curou, como perdoou os pecados. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, se você ainda não teve uma decisão ao lado de Deus, hoje, este é o tempo chamado hoje, para você se decidir e dizer: eu quero a minha salvação. Porque ele, assim como ele fez com Bartimeu, ele quer te dizer: a tua fé te salvou. Mas se é um problema, é uma enfermidade, é algo que está insolucionável, é algo que está impossível na tua vida, coloca diante dele, porque assim como ele fez com o paralítico de Betesda, assim como ele fez com o paralítico de Cafarnaum, ele continua a fazer. Levanta-te, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele está dizendo: levanta-te, sai deste problema e mostras para os teus que tu encontraste com alguém que pode resolver a tua situação. Nesta noite, Jesus está pronto para resolver a tua situação. Está pronto para receber o teu problema. Basta que tu digas: que queres que eu te faça? Confesse a Ele e com certeza o mais Ele fará por ti. Receba, querido, esta palavra em nome de Jesus. Amém.